Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, de bênçãos, com muita saúde, um dia de vitórias, de conquistas, de milagres. Que o seu dia seja produtivo, lucrativo e edificante para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amados, a palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eu quero falar sobre vozes. Sobre vozes. Qual é a voz que você está ouvindo? Eu quero te mostrar nesse texto, de forma muito simples, como que o inimigo trabalha e coloca vozes na nossa cabeça. Você sabia que nem toda voz que você escuta é sua? Você sabe com certeza que nem toda voz que vem na sua cabeça é de Deus, não sabe? Você sabe disso. Mas você sabe que nem toda voz que vem na sua cabeça é sua? E nem de Deus? Não é de Deus e também não é sua? Então de quem que é? Bom, olhe no texto como que o inimigo ele entra na mente de Eva. Ele lança uma pergunta. Essa pergunta coloca em xeque a palavra de Deus e leva Eva para uma reflexão. É interessante isso. Por quê? Porque a palavra de Deus também nos leva a refletir. A palavra de Deus nos leva a refletir. E o resultado dessa reflexão é arrependimento, é renúncia, é santidade, é salvação. Agora, o inimigo também levou Eva para uma reflexão. Ele disse: como foi que Deus disse mesmo? Que você não podia comer nada? Nenhuma árvore do jardim? Que o jardim não é seu? Que você está aqui, mas não pode usufruir? Que esse monte de árvores você não pode pegar nada, nenhuma fruta? Então, ele está fazendo uma pergunta que vai levar a Eva a uma reflexão. É dessa forma que o inimigo trabalha. Ele tenta levar você a uma reflexão. Mas diferente da reflexão que a palavra de Deus nos traz, porque, como eu disse, a palavra de Deus nos leva a refletir. Só que essa reflexão, guiada pelo Espírito Santo, com a graça de Deus, tem como resultado arrependimento, salvação, renúncia, santidade, devoção, temor, amor. Agora, o inimigo ele lança uma pergunta que coloca em xeque a palavra de Deus e leva você, leva eu, leva nós, leva-nos a refletir sobre a possibilidade de desobedecer a palavra de Deus. É assim que funciona. É assim que o inimigo entra na nossa cabeça. Ele nos leva a refletir sobre a possibilidade de desobedecer a palavra de Deus. Então a gente começa a pensar. Então nós começamos a pensar: será que é ruim mesmo comer essa fruta? Será que eu não poderia tocar, cheirar, apalpar, abrir, ver o que tem dentro? Será que eu não poderia degustar, lamber, morder só um pedacinho? Entende? Estou falando em tese com base no texto, mas eu sei que você talvez está lembrando de algum momento da sua vida em que você caiu em tentação e que foi parecido com isso. Você começou a pensar: será que é tão ruim mesmo desobedecer? Será que é tão ruim? Será que isso é pecado mesmo? Será que isso é ruim mesmo? Porque o que estava no coração de Eva? Ela disse: se nós comermos essa fruta, vamos morrer. E a serpente respondeu: opa, certamente não morrereis. Então retira, ela faz você pensar que não existe consequência. Não, fica tranquila, vai morrer nada, vai morrer coisa nenhuma, você vai ver. O inimigo faz nos pensar que não existe consequência do pecado, que não existe morte, mas era morte espiritual. Tanto é que no versículo 9, o Senhor chama o homem e diz: aonde estás? Por que Deus quer saber onde o homem está? Por que Deus está procurando e perguntando: onde é que vocês estão? Ora, é porque não existe mais conexão entre eles e Deus. Por isso Deus agora está desconectado e quer saber onde eles estão.
Vocês, pelo que eu estou vendo, não estão mais em mim. Vocês não estão mais firmados na minha palavra. Vocês não estão mais em comunhão comigo. Onde é que vocês estão? Porque o inimigo ele colocou essa seta maligna que levou Eva à reflexão, e a partir daí ela mesma começa a pensar sozinha. Olha só o que diz no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, ela olhou e começou a pensar: é uma árvore boa, uma árvore legal, bonita, né? Boa para se comer, o cheiro tá bom, essa fruta, a aparência tá boa, acho que é gostosa. Olha só, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela começou a refletir por si mesma, ela começou a pensar. E claro que nesse momento é ela que está pensando, não é mais o inimigo falando na cabeça dela. Só que esse pensamento foi influenciado por Satanás. Embora ela não tenha sido possessa, ela não foi possessa, assim como lá no Novo Testamento, o futuro apóstolo Pedro não foi possesso, mesmo assim, Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava influenciado, Mateus capítulo 16. Então, ela não foi possessa. Não é o inimigo mais falando na cabeça dela, mas bastou que ele falasse uma vez. Bastou que ela desse ouvidos uma vez ao que ele disse. E a partir daí as suas reflexões, os seus pensamentos mudaram. Ela começou a pensar em desobedecer a Deus. Ela começou a pensar que não faria mal desobedecer a Deus. Ela começou a pensar em si mesma. Essa fruta parece boa. Ou seja, esquece de agradar a Deus e começa a pensar em agradar a si mesmo. Essa fruta parece deliciosa. Eu tô imaginando, acho que essa fruta vai me dar conhecimento. Você percebe? Porque deixou uma palavra maligna entrar no seu coração, começou a refletir, e essas reflexões não são boas, essas reflexões são egoístas, pensando somente nela, no benefício, no privilégio que ela poderia ter ao comer aquela fruta, não pensando em agradar a Deus, esquecendo-se totalmente da obediência, da santidade ao Senhor, e é assim que o inimigo trabalha. E o inimigo ele pode lançar uma seta maligna, uma palavra que vai te fazer refletir sobre pecado, em cometer pecados. Ele pode fazer isso de várias formas, de várias maneiras. Ele pode lançar uma seta maligna, uma palavra como essa, igual ele lançou na cabeça de Eva, através de uma série da Netflix. Está ouvindo aí, ô maratonista? Através de uma série, o inimigo pode lançar uma palavra, uma semente na sua cabeça, e daqui a pouco você vai estar pensando se peca, se não peca, se é bom, se é legal, se não é legal, se pode, se não pode. Você vai estar até medindo a consequência. Mas eu acho que se eu cometer esse pecado aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Não é tão ruim assim o que vai acontecer, né? Então acho que eu posso, uma vez ou outra, sou ser humano também, e etc, etc. Você mesmo começa a argumentar a favor do pecado, porque deu ouvidos a uma palavra de Satanás, que veio através de uma seta, pode vir através de uma série, de um filme, de uma novela, de um amigo do mundo, um amigo ímpio que não tem a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, pode vir de tudo quanto é lugar. A pergunta para nós essa manhã é: que voz você está ouvindo? Qual é a voz que te leva a refletir? São vozes que vêm do mundo, que vêm do maligno, que vêm do mal, que vêm de coisas que não agradam a Deus? Ou é a voz de Deus que te leva a refletir? É a palavra de Deus que te leva a refletir? Daí a importância de meditar na Bíblia todo dia. Daí a importância de ler e meditar no texto bíblico um pouquinho, pelo menos, todo dia, para manter-se puro, para manter-se saudável, para manter-se vivo espiritualmente falando. Você não pode se afastar dessa palavra. Medita nessa palavra. Deixe com que os teus pensamentos, as tuas reflexões sejam guiadas pela palavra de Deus. Amém? Bom dia.